desfruta daquele período que nós dizemos que ela tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Por ser uma grande cidade, por ser um centro econômico potentíssimo, estrangeiros de todos os arredores, de todo o mundo, vêm para essa cidade em busca de melhores condições, oportunidades. Eu posso dizer, por experiência própria, já fui imigrante, já saí do Brasil, já fui viver fora, em busca dessas condições. E a imigração em massa, ela é muito favorável para países, para localidades como essas, porque elas suprem as necessidades, principalmente de mão de obra. Porém, com o alto número de imigrantes, pessoas de todos os tipos, surgem alguns problemas. Por exemplo, historiadores vão relatar que nos arredores da cidade, a criminalidade e a violência ela vem crescendo de uma forma muito grandiosa. A violência se expande, a miséria se espalha, e apesar do centro urbano da cidade ser uma potência mundial, os seus arredores vivem na miséria, no descaso, na marginalidade. Mas nesse período, irmãos, está nascendo um grupo, um pequeno ajuntamento. Esse grupo ele é formado por estrangeiros, por gentios. Ele é formado por judeus não romanos, judeus estrangeiros. E são pessoas que conheceram, ouviram falar, alguns presenciaram as atividades de Cristo ainda, e ao se deparar com os feitos de Cristo, eles começam a se converterem, e então começa o cristianismo em Roma. Nesse período, Paulo ainda não os conhecia. Paulo, preocupado com esse crescimento sem tanto cuidado, ele tenta estar com eles, mas não consegue. Sabemos que Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Sabemos que Paulo esteve muito engajado na obra missionária. E por causa dessas viagens, Paulo não conseguia estar em todos os lugares que ele queria, nos momentos que ele queria. Então ele usa a ferramenta, que são as cartas, e começa a escrever cartas, que é a forma que ele encontra para dar orientações para esses novos cristãos, esses pequeninos, pessoas que estão vivendo o seu primeiro amor, em um mundo de pecado, em um mundo perverso. Nós falamos sobre a potência econômica que era Roma, mas é importante também, irmãos, falarmos do aspecto moral dessa cidade. E Paulo, sendo um romano, ele faz questão de descrever para nós, se voltarmos, vou ler para os irmãos, se voltarmos ao primeiro capítulo de Romanos, eu quero resumir e vou ler a partir do versículo 29, Paulo detalha para nós, de uma forma muito explícita, quem eram os romanos dessa época. Qual era o contexto que essa pequena igreja, que estava em expansão, que estava em crescimento, viviam? Quem eram os seus vizinhos, as pessoas que os circundavam, e qual era o sistema que imperava nesse período? E a partir do 29, depois vocês com tempo em casa leiam todo o capítulo 1, Paulo diz o seguinte: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas as consertem
mas consentem aos que as fazem. Misericórdia, né, irmãos? Paulo aqui descreve a sua descendência, seus irmãos de sangue, e ele diz com toda a propriedade, uma vez que ele é como um deles. Aleluia. Quando lemos, irmãos, o capítulo 12, no versículo 2, nós conseguimos ter uma ideia muito superficial sobre o tema, sobre o assunto, uma ideia muito rasa, muito relativa. Mas quando nós voltamos e lemos esse capítulo 1, esses versículos agora que eu acabei de ler, nós percebemos a importância e o valor que essa carta tinha para esses irmãos. Nós percebemos o perigo que rondava a vida desses irmãos. Aleluia. Percebemos o caráter de um povo que era pecador, que era corrompido, que era dado a toda sorte de abominação, e consequentemente, irmãos, os demais habitantes da cidade, os imigrantes que vieram habitar ali, eles começam a aprender, porque tudo aquilo que nutre a carne, nós aprendemos com facilidade. Tudo aquilo que nutre o nosso ego, nós aprendemos com facilidade. Então, eu tenho toda certeza, tenho toda a convicção em dizer que não só os romanos, mas os imigrantes, os estrangeiros que moravam ali, adotavam tais práticas. Esse contexto se tornou não só um costume, mas agora entranhado num povo, se torna o seu caráter. Roma, nesse período, se torna uma potência mundial, uma potência econômica, mas Roma também se torna uma Sodoma. Roma também se torna uma Babilônia. Uma grande terra de riqueza, uma grande terra de prosperidade, de luxo, também é uma grande terra de abominação, uma grande terra de pecado. Essa, irmãos, era a realidade que os cristãos de Roma, do primeiro século, e você, aqui hoje, em 2022, você ainda reclama da sua vida. Mas não é? Só Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, além deles viverem nesse ambiente de pecado e perversão, os cristãos ainda eram perseguidos. Eles eram vistos com maus olhos. O próprio imperador Nero faz questão de militar contra a igreja de Cristo. Porque ele é o primeiro a apontar o dedo e dizer que os cristãos daquele período, eles eram praticantes de sortilégios, eram praticantes de superstições, eram místicos. E Paulo escreve no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Aleluia, Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, Paulo aqui, ele está tentando dizer, não vos conformeis com tais práticas. Não vos conformeis com esses costumes. Não se conformar, na visão de Paulo, é não se acomodar com essa situação. Não se conformar é não se deixar levar por essas ideologias, por esses costumes. Não se conformar é resistir a tudo e a todos. Não se conformar é permanecer focado. Glória a Deus. O objetivo principal de Paulo, irmãos, era fazer com que esses irmãos, com que os nossos irmãos, não olhassem simplesmente para a geografia em que eles viviam, para a situação em que eles viviam, mas que eles olhassem para Cristo. Apesar da situação em que eles estavam, da região em que eles estavam, eles deveriam olhar para Cristo. Paulo está dizendo, não siga a maioria, siga Cristo. Não faça como eles, faça como Cristo. Aleluia. Tenho certeza que há pessoas aqui que talvez estejam vivendo em momentos difíceis,
estejam se sentindo como em uma tempestade, no qual o barco está no meio do mar e o vento sopra, e as ondas batem contra o barco, a água entra, e a impressão que dá é que você vai sucumbir, que você vai se afogar. Você olha ao seu redor, você só enxerga a tempestade. Você olha ao seu redor, você só vê dificuldades. Você olha ao seu redor, você não vê nada além das ondas que tentam te sucumbir. Mas, querido, eu quero te dizer, siga crendo. Permaneça firme. Permaneça focado. Por mais que você não esteja vendo nada além das ondas, nada além da tempestade, eu quero te dizer que há alguém poderoso, aleluia. Você ainda não está vendo, você ainda não está contemplando, mas tem alguém poderoso que está caminhando sobre as águas e está seguindo na sua direção, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus hoje quer te socorrer. Talvez você pense que chegou ao fundo do poço. Talvez você pense que chegou a um ponto que você não resiste mais. Mas Jesus está vindo te socorrer. Glória a Deus. Deus hoje está falando para mim e para você. Não olhe para o mundo ao redor. Não olhe para as tempestades ao nosso redor. Não olhe para as ondas ao nosso redor. Olhe para Cristo, irmãos. Olhe para Jesus. Ele é o único que acalma o mar, que faz cessar o vento. Aleluia. Ele vem na sua direção, querido. Glória a Deus. Irmãos, estudando sobre o tema, eu fiquei maravilhado, porque é mais uma prova como se diz, da atualidade da Bíblia. Nós estamos diante de uma carta que foi endereçada aos cristãos de Roma. Nós estamos falando do ano 57. O contexto nos mostra a situação em que eles viviam, as dificuldades que eles encontravam para se manterem firmes, para se manterem fiéis a Cristo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, estudando sobre o tema, lendo sobre o tema, eu percebo que quase 2000 anos depois, hoje, 2022, esse texto também conta a minha e a sua situação, as dificuldades que eu e você encontramos para permanecermos vivos neste mundo, para permanecermos fiéis a Deus neste mundo, para seguirmos a Deus neste mundo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Esse texto aponta para mim e para você. Aleluia, Deus. Sofremos perseguições todos os dias. Porque vivemos em um mundo corrompido, em um mundo de pecado. Mas Deus hoje fala para mim, fala para a sua igreja: não se conforme, resista, permaneça firme, focado em Cristo. Aleluia. Não se conformar, queridos, também pode ser, podemos dizer, não entrar nos esquemas das circunstâncias e das conveniências. Não nos conformar, irmãos, pode ser também não entrar naquela ideia de se dar bem a todo custo. Muitas das vezes passando por cima de tudo e de todos, abandonando princípios, abandonando amizades, relacionamentos, simplesmente pela busca da autossatisfação, da satisfação do seu próprio ego. Aleluia. E é importante dizer isso porque ainda hoje, não no mundo, porque o mundo é isso. O mundo é tudo isso que nós lemos aqui, que Paulo está dizendo para nós. Esse é o mundo que nos circunda. Esse é o mundo no qual nós pertencíamos, mas um dia Cristo morreu na cruz por nós e nos resgatou, pagando o preço por nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda hoje, irmãos, dentro das igrejas,
Existem pessoas que ainda não conseguem se conter ao ver uma oportunidade dessas. Aquela oportunidade de se dar bem, de tirar proveito. Se bobear, eles vendem a própria mãe, irmãos. Temos visto isso, vemos todo dia. Isso tem servido de escândalo para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo. Estamos cansados de ver a todo momento líderes, pessoas renomadas, pessoas seguidas por milhares e milhares de ovelhas, pessoas que precisam do seu pastoreio, do seu cuidado, da sua atenção. Pessoas se corrompendo simplesmente para tirar proveito. Vimos agora, na política, pastores envolvidos para favorecer prefeituras em esquemas milionários, irmãos, em que para você ser beneficiado pelo esquema, você deveria pagar com quilos de ouro. Aonde já se viu? Que mundo é esse que estamos vivendo? Se queremos realmente, irmãos, sermos transformados pela renovação das nossas mentes, como Paulo diz aqui, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso refletirmos muito sobre o que nos move. É muito importante refletirmos sobre o que nos tem direcionado. O que nos faz sair do lugar hoje? Se é a nossa vontade, se é o nosso desejo, se é o nosso querer, ou se é a vontade de Deus? Se é a obra de Cristo, se é o nosso próximo, se é o nosso irmão? O que nos impulsiona hoje a sairmos de onde estamos é a vontade do Fernando ou é a vontade de Deus para o Fernando? Essa é a pergunta. É tempo de identificarmos, irmãos, as nossas motivações. O pastor estava falando sobre o arrebatamento, sobre esse momento grandioso, tão esperado, tão sonhado por nós. O que acontecerá conosco, irmãos, quando chegar esse momento? Essa não é uma palavra, irmãos, para uma pessoa que está no mundo, não, é a palavra para a igreja de Cristo hoje. Diante das situações, diante das circunstâncias, diante dos embates que nós temos, essa é uma reflexão para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas Ele, mesmo sendo afligido, mesmo tendo sido perseguido, tendo sido chicoteado, Ele venceu o mundo. Jesus está dizendo: se abrigue em mim, se refugie em mim, busque abrigo, busque força em mim. Eu venci, e em mim você é mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida desse povo, irmãos, não era fácil. Eles eram perseguidos a todo momento, como já disse, visto com maus olhos. Eram caluniados. Mas o imperador, não se dando por satisfeito, ele comete um crime e incrimina o povo de Deus. Ele taca fogo na cidade. Ele cria um incêndio e põe a culpa nos cristãos. Incêndio esse que queima quase toda a cidade, de grandíssimas proporções. E agora, os acusados pelo crime não são só perseguidos, mas são caçados. São aprisionados, são lançados como alimentos aos cães e são devorados vivos. A história nos mostra, inclusive em filmes, que cristãos eram amarrados em postes e seus corpos eram incendiados e eles serviam como postes para iluminar a cidade.
um verdadeiro show de horrores. Nós reclamamos ainda na nossa vida. Também, Jesus. Aleluia. Mas sabe, querido, mesmo assim a igreja não parou. O remanescente não parou. O povo que sobrou, que conseguiu se esconder, que conseguiu fugir, eles ainda permaneceram. Aleluia. Mesmo assim eles não se conformaram, irmãos. A igreja não parou. É impossível, queridos, ouvir as boas novas de Cristo, conhecer, saber tudo o que Ele fez, tudo o que aconteceu, com evidências, pessoas, inclusive que viveram no período, que podiam contar. Isso hoje, nós falamos de Cristo em 2022, e nós nos emocionamos, nós nos quebrantamos. Você imagina esse povo, irmãos? Era mais do que recente. Estava vivo na memória deles tudo o que tinha acontecido. A história de Cristo não se limitou à Judéia, a Jerusalém, não, queridos. Isso foi muito além. Isso foi muito além. Nós não podemos limitar o poder de atuação do poder de Deus. Isso foi muito além. É impossível ser exposto à palavra de Deus, ser exposto às boas novas e permanecer do mesmo jeito. Porque quando há exposição da palavra de Deus, há transformação, há mudança de vida. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, há libertação. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 17, irmãos, Jesus faz uma oração e ele ora por seus discípulos. E lá no versículo 14 ele diz ao Pai: dê-lhes a tua palavra, e o mundo as aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Sabe, queridos, se os nossos amigos, e eu me incluo nisso, se os meus relacionamentos, como diz o pastor que é um homem de negócios, se o meu network está mais fora da igreja do que dentro, se as minhas relações são feitas mais fora da igreja do que dentro, se os meus contatos estão mais longe de Deus do que próximos, ou ainda se o mundo tem facilidade em dar tapinha nas suas costas, isso é um mau sinal. Amém. Jesus acabou de dizer: dê-lhes a tua palavra e o mundo aborreceu. Quando nós seguimos a Cristo, seguir a Cristo gera inimizade. Seguir a Cristo gera contendas, gera perseguição. Por seguirmos a Cristo, muitas das vezes somos discriminados. Fulano é crente, deixa pra lá. Perde tempo com esse povo, não, esse povo é doido. Porque o mundo, querido, eles nos odeiam. E tem que ser assim. Precisa ser assim. Sabe, querido, a luz que você carrega, a luz que você representa, ela aborrece as trevas. Ela precisa aborrecer as trevas. Porque se isso for diferente, está errado. Se isso for diferente, a luz se apagou. Aleluia. Sabe, queridos, perseguições, meu Deus. Agora, recentemente, na pandemia, graças a Deus estamos saindo disso, estamos voltando ao normal. Mas acabamos de ver isso. A todo custo tentaram nos amordaçar, tentaram nos colocar máscaras, não essas máscaras de proteção, mas máscaras que nos calassem. Cansamos de ver na televisão, nos jornais, os governantes do nosso país e do mundo tentando fechar as igrejas de Deus.
impedindo o povo de prestar um culto a Deus, Aleluia, Jesus. inventando toda sorte de desculpa esfarrapada para justificar. Esse texto ele é mais atual do que você pode imaginar. Às vezes nós temos dificuldade de entender a palavra de Deus porque nós lemos a Bíblia pensando que aquela palavra ali é para falar com aquele povo lá, com aquele tempo, com aquela situação. Mas Deus fala conosco porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus, o verbo, é uma pessoa. E Ele conversa conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Mas por mais que tentaram, queridos, parar a igreja de Cristo, seja em 57, seja em 2022, nós não concordamos, nós não aceitamos, nós resistimos, nós permanecemos de pé, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus. Santo é o Senhor. Tentarão nos perseguir, tentarão nos caluniar, apontarão o dedo para nós. Mas nós permaneceremos, resistiremos firmes até o soar das trombetas. Aleluia. Porque nós cremos que muito em breve, aquele que morreu por nós, voltará para nos buscar. Aleluia. Santo é o Senhor. E Paulo segue dizendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,